Comissão de Geodiversidade da Assembleia esclarece à população de Itapiranga os benefícios econômicos da exploração do potássio. Presidente da Lean, deputado Josué Neto, destaca os investimentos do governo na Calha do Madeira. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Luiz Castro aguarda parecer da CCJ sobre a PEC que cria a carreira médica no Amazonas. E ainda, Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no estado. Boa noite. Esperança de desenvolvimento para 14 municípios do Amazonas. A descoberta e a possível exploração do potássio representam um incremento econômico a essas cidades e a possibilidade do fomento de emprego à população ribeirinha. Em Itapiranga, uma audiência pública realizada pela Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa reuniu autoridades e a população para debater os benefícios que o minério pode proporcionar à localidade. Localizado a 284 quilômetros de Manaus, o município de Itapiranga é conhecido como Cidade Santa, por conta da aparição de Nossa Senhora a moradores do local. Mas além da esperança religiosa, a população também está com muitas expectativas na economia. Aqui em Itapiranga, a atividade econômica que mais se destaca é a agropecuária, principalmente no setor de pesca e plantio. E agora, com a exploração do potássio se tornando realidade no Amazonas, cria-se uma nova oportunidade para esta e outras cidades se desenvolverem e trazer melhorias para a população do interior. Com extensão de 400 quilômetros, as jazidas desse minério envolvem 14 municípios da região do Médio e Baixo Amazonas e já é considerada a segunda maior reserva de potássio do planeta. Por ter um importante significado para o desenvolvimento econômico do Estado, a Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa realiza audiências públicas para esclarecer a população sobre o assunto. O presidente da comissão, deputado Sinésio Campos, explica a necessidade da participação popular para que o projeto Silvinita se desenvolva. Eu entendo que a partir do momento que a população participa, saber efetivamente da importância da exploração desse fertilizante, desse minério aqui, se faz a diferença. Então estou muito feliz, tendo visto que a vontade política que necessitava ter, o governador Omar é sensível ao problema, tem também o compromisso da presidenta Dilma de explorar no seu governo ainda o projeto Silvinita do Amazonas. A presença no evento do superintendente da Sudam, Djalma Melo, e ainda do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Duarte, confirmam o interesse do governo federal pela exploração do potássio no Amazonas. A Sudam está vendo com grande alegria, porque está vendo uma oportunidade dela se engajar com seu apoio, não só de incentivo fiscal, mas sobretudo de incentivo financeiro. O Ministério da Integração, através da Sudam, com o seu Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, de se integrar nesse projeto. Nós temos aqui uma das maiores jazidas de potássio do mundo e numa região que interessa ao governo federal desenvolver. Então aqui se juntam duas coisas, quer dizer, o nosso interesse estratégico no potássio e também o nosso interesse em interiorizar o desenvolvimento, em promover o desenvolvimento da região. O secretário de Estado de Mineração, Daniel Nava, destaca os resultados dos esforços do Legislativo e do Executivo Estadual para que essa atividade se torne um modelo no Estado. Nós temos realizado grandes atividades, importantes atividades, sempre com o apoio da comissão. A atividade da comissão ela vem trabalhando exatamente essa capacidade de juntar a Assembleia, os secretários de Estado junto com a população. E isso é muito importante, o Executivo, o Legislativo trabalhando juntos para que a gente possa efetivamente construir um projeto sustentável. Para os prefeitos dos municípios envolvidos no projeto Silvinita, as intensas pesquisas realizadas nesses locais já começam a trazer os primeiros benefícios para a população local. A empresa Potássio do Brasil, ela tem sua sede hoje no município de Altazes e que lá já começa a gerar oportunidade de emprego, renda e contribui já também de forma significativa, mensalmente, com a arrecadação de impostos para o município. Inhamundá está na luta também que possa ser beneficiado, possa ser explorado esse potássio. É um projeto muito importante, é uma luta, como o Sinésio Campos está na frente, o deputado Sinésio Campos, essa peregrinação é muito importante. O que o governador Omar Aziz está fazendo para que a gente possa realmente explorar o potássio
dentro do nosso estado. Nós vimos isso com muita esperança, né? Que a gente possa realmente unir força a todos os municípios e viabilize essa exploração não só para o meio de Itapiranga, mas de todo o Médio Amazonas que será beneficiado. O potássio é utilizado principalmente na agricultura, como fertilizante do solo. Atualmente, o Brasil importa 92% desse minério para suprir a demanda interna. E a reserva existente no Amazonas é suficiente para permitir a extração por pelo menos 100 anos e consolidar o desenvolvimento para o interior. Investimentos de 237 milhões de reais nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social e produção agropecuária para os municípios da Calha do Madeira foram anunciados pelo governador do estado, Omar Aziz. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, que acompanhou a comitiva, destacou as ações voltadas para os ribeirinhos afetados pela enchente. A viagem da comitiva iniciou em Apoí, a 455 quilômetros de Manaus. Para o município, serão 32 milhões de reais para a recuperação da malha viária, incluindo 35 ramais usados por mais de 1.000 produtores rurais. Na área da educação, será implantado um novo núcleo da Universidade do Estado do Amazonas e construída uma escola padrão com 12 salas. A aplicação dos recursos também atinge a produção de leite e a compra de ambulâncias e ambulancha. Para Omar Aziz, os investimentos vão impulsionar o setor primário. Aqui tem uma produção na bacia leiteira muito grande, na produção de queijo, a produção de café é muito grande aqui. Tem outras produções que, para sair, a dificuldade é muito grande, porque a estrada de Novo Ariponã, que liga a Novo Ariponã, ela tem muita dificuldade e a 230 está totalmente intrafegável nessa época do ano. Em Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, as obras de infraestrutura somam 20 milhões e 400 mil reais. Entre elas, a ampliação da escola, a construção de um hospital e o asfaltamento de 23 quilômetros da malha viária. Em Manicoré, houve a inauguração do porto da cidade e o governador também falou dos investimentos para o município. Na área de educação, será construído um centro de educação de tempo integral, 3 escolas para os indígenas, uma quadra poliesportiva e o aeroporto será reformado. Foi assinado ainda um convênio com a prefeitura para a compra de equipamentos agrícolas. Ao todo, serão investidos 60 milhões de reais. De Manicoré, a comitiva do estado seguiu para Humaitá, a 591 quilômetros de Manaus. É naquele município o maior investimento anunciado por Omar Aziz. Até junho deve ser inaugurado o Centro de Tecnologia em Piscicultura para a produção de pós-larvas, alevinos e peixes, suficientes para abastecer os municípios da Calha do Rio Madeira. A capacidade de produção é de 3 milhões de alevinos, de tambaqui e matrichã. Para o governador Omar Aziz, o município vai se tornar em pouco tempo o maior produtor de peixes do Amazonas. Nos próximos anos, isso vai proliferar aqui no município e eu acho que no sul do Amazonas todo você vai ter uma produção muito grande de peixe. E muda-se o conceito sobre o sul do Amazonas, dizendo que as pessoas aqui não queriam trabalhar sustentavelmente, se pensava só no desmatamento. Não é verdade. A ordem de investimento no município é de 67 milhões e 900 mil reais. Será construído um centro de educação de tempo integral, uma escola indígena, 650 metros de extensão da orla da cidade e a recuperação asfáltica de 80 quilômetros de ruas. O mercado municipal será reformado. 4 milhões de reais serão usados na compra de equipamentos para o novo hospital, que deverá ser inaugurado em agosto. Quase 100 casas vão ser adaptadas para pessoas com deficiência, pelo programa Viver Melhor. Ainda foram distribuídos implementos agrícolas como geradores, motores de popa, rabetas, fornos de farinha e kits pescador. Para este produtor de açaí, o rabeta recebido por ele vai ajudar no transporte do material. Esses implementos a gente já serve casa de farinha, serve para os transportes nas canoas e casquetas que nós temos, para condução para trazer produtos aqui na cidade.
A comitiva esteve ainda em Novo Aripuanã, em Borba, onde também foram anunciados investimentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, acompanhou de perto toda a ação do chefe do Executivo. Para Neto, a presença do Legislativo em ações como essa estimulam a relação com o cidadão interiorano e sua realidade. O deputado considera que o governo cumpre seu papel ao investir nas cidades da Calha do Rio Madeira, principalmente as que enfrentam problemas por causa da cheia. A Assembleia já abriu um calendário de programação para debater esses assuntos, como fizemos no ano passado, onde chamamos a Defesa Civil na Assembleia, onde ajudamos, apontamos, porque cada um de nós, 24 deputados, temos trabalho em cada um dos municípios e é assim que a gente faz, dando a informação, mostrando. Nós sabemos, por exemplo, que nesse momento o município de Capiranga, o município de Anamã, já estão com problemas, Barreirinha, e nós precisamos aí debater esse assunto na Assembleia e levar para, através dos nossos meios de comunicação, levar essa informação para a população. O governador Omar Aziz, o vice José Melo e o presidente da Assembleia Legislativa visitaram todos os municípios da Calha do Madeira. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no Amazonas. A emancipação política das comunidades será avaliada com base em um estudo de viabilidade econômica. Mesmo sendo o maior estado do Brasil em extensão territorial, o Amazonas é apenas o 22º em número de municípios, com apenas 62 cidades. A Constituição Federal prevê a criação de novos municípios, porém depende da criação de uma lei complementar que disponha sobre os critérios para a criação. Sem esta norma, a criação de novos municípios é inconstitucional. Agora, o Congresso Nacional discute a possibilidade de se regulamentar esta lei. O deputado Tony Medeiros acompanha essa discussão de perto. O parlamentar preside a Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN, que estuda desde 2011 um total de 14 pedidos para a criação de novas cidades. O projeto de lei complementar número 416 de 2008, que regula o processo de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios no país, tramita em regime de urgência na Câmara Federal. Segundo Tony Medeiros, muitas comunidades possuem a viabilidade política e econômica para se tornarem municípios, o que ajudaria na aplicação de políticas públicas para as populações locais. O parlamentar já realizou visitas a diversas localidades do interior para orientar as comunidades e distritos sobre os mecanismos legais da emancipação. Dessa forma, assim que a lei for aprovada, as localidades já estarão prontas para a emancipação. Dentre as localidades que pretendem conquistar a emancipação estão as comunidades de Novo Remanso, em Taquatiara, Balbina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Parintins, e Cacau Pireira, em Iranduba. O projeto que tramita no Congresso Nacional determina que a criação do novo município seja subscrita por, no mínimo, 10% dos eleitores residentes na área que se pretende emancipar, em requerimento dirigido à Assembleia Legislativa Estadual. A proposta estabelece ainda que, na região norte, os novos municípios tenham a população igual ou superior a 5.000 habitantes. Também deve ser garantida a prestação dos serviços públicos, como educação e saúde, e ser demonstrada a capacidade de se manter os poderes executivo e legislativo municipais. O deputado José Ricardo destacou a atuação do TSE, que cassou o mandato do prefeito de Codajás. A perda do cargo foi por irregularidades relacionadas ao prazo do registro de candidatura. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, destacou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do prefeito de Codajás, Abraham Lincoln, do PSD. O prefeito cassado não estava apto a participar das eleições de 2012, por ter perdido o prazo para o registro da candidatura. Lincoln foi afastado do cargo e, com isso, o segundo mais votado nas eleições municipais assumirá o cargo. Importante isso porque é o cumprimento da legislação. Então, ele saindo, a previsão de assumir é o segundo mais votado, no caso, o Joel, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores. A gente espera que isso se confirme, porque as administrações passadas mostraram um descaso muito grande em relação ao cuidado da cidade e sempre uma renovação, um novo prefeito cria uma expectativa, uma esperança para o povo lá. O parlamentar também comentou sobre a atuação do Tribunal Regional Eleitoral. José Ricardo lamenta que, muitas vezes, o alto número de recursos na Justiça acaba atrasando a prestação jurisdicional.
A lei também tem uma série de detalhes que se refere a recursos, né, etapas do processo, né, de análise de qualquer ação. Há sempre uma demora. Agora, nessa questão eleitoral, que envolve a administração pública, precisaria ter mais agilidade, porque o prejuízo não é só dos candidatos que entra ou que sai, mas é a população. O problema de continuidade da administração. Isso deveria ter sido resolvido já no ano passado, para que o gestor que assumisse já tivesse livre de qualquer outra demanda jurídica, pudesse administrar com tranquilidade. Então, é algo que precisamos aperfeiçoar esse processo judicial na área eleitoral, para dar agilidade, é necessário para o bem do povo. Joel Gomes de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, que assumirá no lugar de Abraham Lincoln, teve 39,17% dos votos na eleição. Segundo José Ricardo, o município de Codajás enfrenta diversos problemas, como a falta de políticas públicas e a presença de esgoto a céu aberto. A seguir, UNARI, a atuação dos parlamentares do Amazonas na conferência em Recife. E confira também o que será destaque esta semana no cenário político nacional. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Denúncias de extorsões e constrangimentos aos turistas brasileiros por parte da polícia da Venezuela chegaram à esfera nacional. Uma audiência na Câmara dos Deputados vai debater o assunto. E na área da saúde, o governo federal estuda a proposta de contratação temporária de médicos estrangeiros para atuar no país. Os principais fatos da semana no cenário político nacional, agora no Bancada Parlamentar, com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O governo federal estuda a proposta de contratação temporária de médicos estrangeiros para atuar no país. O senador Eduardo Braga defende a proposta e explica que o estado do Amazonas seria beneficiado, já que em muitos municípios do interior do estado a quantidade de profissionais é insuficiente para atender a demanda da população. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 2/3 dos 288 mil médicos existentes no Brasil estão nas regiões sul e sudeste. Só 13% deles clinicam em municípios com menos de 50 mil habitantes, onde vivem 64 milhões de pessoas. Em 397 municípios do país, não há um médico sequer. Os municípios do estado do Amazonas vivem essa realidade. Em busca de uma resposta imediata para o problema, o governo federal estuda a proposta de contratar temporariamente médicos estrangeiros para atuar no país. O senador Eduardo Braga, do PMDB, aprova a iniciativa do governo e diz que é uma ação acertada, especialmente para socorrer populações que vivem em áreas distantes dos grandes centros, como é o caso da maioria dos municípios do Amazonas e dos estados da região norte. De acordo com o senador, a média brasileira de médicos por 1.000 habitantes é de 1,8. Em regiões mais pobres, como o norte, esse dado é de 1,01. Nas discussões sobre o assunto em Brasília, Braga defende que a contratação de estrangeiros seja temporária e o registro dado ao médico estrangeiro para trabalhar no país tenha lugar específico. A contratação de estrangeiros para trabalharem no Brasil em áreas onde não existem médicos é uma proposta ainda em estudo pelo governo federal. Segundo o ministro Alexandre Padilha, alguns pontos da proposta já estão definidos. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, afirmou em discurso na tribuna do Senado Federal que o país deu um importante passo para o diagnóstico e o tratamento do câncer. A senadora fez o elogio depois da Lei 12.732 de 2012 entrar em vigor. A lei garante a pacientes com a doença o direito ao início do tratamento pelo Sistema Único de Saúde, num prazo de até 60 dias a partir do diagnóstico. Mesmo reconhecendo a importância da nova lei, Vanessa Graziotin alertou para o fato de que em diversas localidades os pacientes levam muito tempo para obter a confirmação do diagnóstico. Com laudo patológico, requisito previsto na norma legal para a contagem do prazo de 60 dias para o início do tratamento. Por esse motivo, a senadora defendeu o período que deveria ser contabilizado a partir da suspeita da doença.
A Câmara dos Deputados promove amanhã uma audiência pública conjunta nas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para tratar a respeito das denúncias relativas à prática de assaltos e extorsões praticadas por membros da Guarda Nacional e do Exército da Venezuela contra turistas brasileiros nas estradas venezuelanas. A proposta da audiência é do deputado Francisco Praciano, do PT. Durante a reunião, serão ouvidos os representantes do Ministério das Relações Exteriores, onde devem relatar as providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema. Uma frente parlamentar foi criada em parceria com as Assembleias Legislativas do Amazonas e do Estado de Roraima para reivindicar junto ao Ministério soluções para a insegurança que rondam os turistas brasileiros em viagem para a Venezuela. Os casos de revistas constrangedoras, assaltos e até extorsões a turistas brasileiros têm sido cada vez mais frequentes nas estradas venezuelanas. Fato que atinge principalmente a cidadãos roraimenses e amazonenses em razão da fronteira próxima com o país. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu aguardo você. Até lá! E durante as atividades da 17ª Conferência da UNALI, realizada em Recife, o deputado Adilto Afonso assinou um documento pela melhor qualidade da telefonia móvel no país. A ideia é que cada estado instaure uma CPI para cobrar melhorias no serviço prestado em todo o Brasil. Na 17ª Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, o deputado Adilto Afonso representou o Amazonas nas discussões sobre a instalação de uma CPI sobre telefonia móvel em todos os estados do país. O parlamentar afirmou que no Amazonas, a comissão precisa investigar os investimentos e os serviços prestados, além de cobrar a implantação de novas antenas. Adilto Afonso também defende que a legislação que regulamenta os investimentos em telefonia no estado seja revista. A CPI já foi instalada no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Sergipe, Santa Catarina, Roraima, Maranhão e Espírito Santo. De acordo com o levantamento da Anatel, 56% dos brasileiros consideram o serviço de telefonia móvel mediano e 14,5% reprovam a qualidade do mesmo. A banda larga móvel tem 14,1% de desaprovação. Os dados da Pesquisa Nacional de Satisfação dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações, divulgados em abril deste ano, mostraram que, de maneira geral, nenhum cliente se declarou totalmente satisfeito com os serviços, tanto na modalidade pós-paga como na pré-paga. No último dia da conferência, o destaque foi para a palestra do deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar detalhou o plano de modernização e a implantação do sistema de gestão integrada que reestruturaram as atividades da Assembleia Legislativa enquanto presidente no biênio 2011-2012. Com o tema Os Desafios para o Futuro que Queremos, o deputado Ricardo Nicolau destacou os avanços que a Casa Legislativa do Amazonas recebeu durante a gestão dele como presidente. Entre as mudanças destacadas, o conjunto de obras que modificou a estrutura da ALEAN, o concurso público realizado depois de 26 anos e a conquista inédita de tornar a Assembleia o primeiro órgão público estadual latino-americano com a tripla certificação de qualidade pelos selos ISO 9001, 14001 e 18001. O parlamentar também explanou sobre o SECOT, programa que ampliou a presença da ALEAN para 48 municípios, o que significa 78% do interior do estado em apenas um ano, além do espaço em canal aberto da TV e rádio da Assembleia. A rádio, que é uma parceria com o Senado, a 106.9, já está no ar, funcionando. Estamos com televisão aberta, no canal digital, através do canal 55.2. Ampliamos a área toda de comunicação. A Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALI, é o maior encontro parlamentar da América Latina. O objetivo do evento é a troca de experiências para o fortalecimento da democracia e aperfeiçoamento das ações dos poderes legislativos estaduais, tratando de temas relevantes no contexto nacional. Este ano, a conferência foi realizada entre os dias 21 e 24 de maio, em Recife. A PEC dos médicos, que cria a carreira no estado do Amazonas, já recebeu a assinatura de 14 deputados e aguarda parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Os detalhes com a repórter Priscila Sena.
De autoria do deputado Luiz Castro, a proposta foi elaborada com a participação do Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de Medicina. De acordo com a PEC, a carreira médica iniciará pelo interior do estado e somente após 8 anos de trabalho, o profissional poderá ser deslocado para a capital. A contratação será feita em parceria entre as prefeituras e governo do estado, com piso salarial atrativo e aposentadoria compatível, além de moradia e estabilidade. O parlamentar afirmou ainda que o Ministério da Saúde anunciou a contratação de médicos cubanos para o interior, mas, segundo ele, não resolverá o problema por conta da validação do diploma. Priscila Sena, para o Ali Notícias. As principais doenças do sistema cardiorrespiratório estão ligadas ao fumo. Na Assembleia Legislativa, os servidores foram orientados quanto aos riscos à saúde provocados pelo tabagismo. Asma, bronquite, infarto e câncer. Essas são apenas algumas das doenças causadas pelo tabagismo. Ainda assim, muitas pessoas não conseguem abandonar o vício. Além do prejuízo ao indivíduo, o cigarro também traz inúmeros prejuízos à sociedade. A quantidade de câncer pulmonar, das doenças da laringe, da traqueia, asma, doenças que afetam todo o organismo, mas principalmente o aparelho cardiorrespiratório. E o cigarro tem sido o grande vilão, com custos altíssimos, matando muita gente, fazendo com que as pessoas tenham uma vida extremamente de sofrimento, e a gente tem que chamar a atenção da nossa população. Apenas 5% das pessoas que fumam conseguem abandonar o vício sozinhas. O enfermeiro Marcos Figueiredo afirma que para aqueles que desejam parar de fumar, não existem truques. É necessária muita força de vontade e orientação profissional. A necessidade do corpo pela nicotina e pelos componentes do cigarro é muito grande, não é? É um hábito difícil de se deixar sozinho. Então, dica não existe. O que a gente indica é que essa pessoa que queira realmente parar, né, que esse é o primeiro passo, querer parar, querer deixar de fumar, é procurar uma unidade de saúde e saber onde tem o programa do controle do tabagismo implantado, né? As unidades do município possuem esse programa. A inscrição é gratuita, a participação no programa é gratuita, o medicamento é gratuito, né? E é um meio eficiente. As estatísticas têm mostrado que é um meio eficiente e na qual o paciente não sofre tanto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é uma doença pediátrica, crônica e contagiosa, transmissível através da publicidade e propaganda. Além de ser fator de risco para 50 doenças, o cigarro mata anualmente 5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, esse número chega a 200 mil. Zeno Viana fumou dos 22 aos 48 anos. Hoje, comemora o fato de há 10 anos ter se livrado do vício. O servidor relata que o caminho para parar de fumar não foi fácil, mas ele sempre contou com o apoio da família. Aquele ditado que diz, se você não para por amor, para pela dor, né? Eu tive um problema de saúde, com a pressão que deu um pico muito alto, e daí em diante fiquei com medo e fiz total uma abstinência do cigarro. Foi difícil? No começo é muito difícil. E dava estresse, ansiedade demais, por causa da falta, né? Às vezes, até depressão às vezes, um nível bem calmo, mas dava. Quem nunca fumou também pôde conferir a palestra, para atuar como um multiplicador das informações e conscientizar os amigos e familiares quanto aos riscos do uso do tabaco, já que o cigarro contém substâncias como formol, naftalina, acetona, amoníaco e agrotóxicos. Que eu venho sempre à palestra para passar para os fumantes o que significa o cigarro, né? O cigarro, a pessoa que fuma é totalmente diferente da pessoa que não fuma, né? Envelhece mais rápido, né? Pega certo tipo de doença que muitos que não fumam não pegam, e o cigarro só traz coisa que não presta. É cansaço, né? É mal-estar, doenças perigosas. É isso que o cigarro faz, né? Os fumantes que desejam largar o cigarro devem se encaminhar às unidades básicas de saúde da Prefeitura de Manaus, onde contarão com o apoio multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais capacitados para orientação quanto ao controle do tabagismo. Além da palestra de conscientização realizada pela Assembleia, a Casa também pretende implantar na Diretoria de Saúde um sistema constante de orientação aos usuários do cigarro. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição do Ali Notícias amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube.
é o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.